Olá, a crônica é um gênero que não cansa de se renovar, de se reinventar. O músico e escritor Humberto Gessinger acaba de publicar o livro Mapas do Acaso, 45 variações sobre um mesmo tema, onde reúne textos contando sua experiência de leitor e artista, além de letras de canções inéditas. E no meio de tudo isso, ele fala de outras paixões, como a literatura e o futebol, em textos escritos com leveza e bom humor. Na dica de leituras, os livros Então Você Quer Ser Escritor, de Miguel Sanches Neto, e O Fotógrafo, de Cristóvão Teza. A gente conversa agora com Humberto Gessinger. Humberto, bom, vamos começar aqui falando de crônicas, né? Porque o livro são, na verdade, 45 crônicas, né? Que tem um aspecto interessante, porque ela foge daquela visão meio cotidiana da crônica e tenta fazer uma reflexão sobre exatamente o mundo atual, né? Essa dicotomia entre o mundo digital e o mundo analógico, né? Quer dizer, como é a vivência desses dois mundos que meio que se completam, né? Eu acho que sim. E é engraçado, essa palavra crônica só apareceu para mim quando eu tinha acabado o livro. Eu estava escrevendo, e quando escrevi eu disse, que diabo que eu estou escrevendo? Eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo, né? Eu dividi o livro em notas mentais para uma próxima vida, né? São notas irônicas. A primeira dela é lembrar que a vida é uma só, ou seja, elimina já na nota a próxima vida. E depois que eu me dei conta que, na verdade, eram crônicas, né? E a coisa do passar do tempo talvez seja uma constante no livro. O passar do tempo pessoal, né? Eu escrevo sobre começar a usar óculos, como é isso, né? Quer dizer, esse óculos que pinta para todo mundo aos 40 anos, né? E também o passar do tempo para o mundo que a gente vive. Pelo menos para quem trabalha com música, isso foi muito importante, a passagem do mundo analógico para o digital, né? Todo mundo vê isso nos relógios, nos equipamentos de som, né? Então ele fica nesse balanço entre coisas muito pessoais e muito pequenas e que às vezes transbordam para pensamentos um pouco mais amplos, né? Que eu acho que todo mundo faz na sua vida, no seu dia a dia, né? A partir de coisas pequenas, de tomar um gole d'água, começa a pensar em coisas maiores e nesse micro e macro, nessa ida e volta do micro para o macro, acabam sendo as coisas que eu escrevi. Agora, também há uma referência interessantíssima, né? Porque há uma visão estereotipada da geração que fez o rock dos anos 80, que seria uma geração de pouca leitura, quer dizer, toda a referência era mais do visual mesmo, da televisão, do cinema, da história em quadrinhos, do que propriamente da literatura. E você começa a contestar isso, de certa forma, meio que subliminarmente, falando da Clarice Lispector, do Jack Kerouac, né? Quer dizer, da Hermann Hesse, né? Quer dizer, as pessoas que fizeram, de certa forma, a sua geração. Eu sempre gostei muito de ler e era engraçado, quando eu era menino, todo mundo olhava e dizia que eu teria minha vida ligada à palavra escrita. Aquela coisa do moleque que gosta de ler em vez de jogar bola e que faz boas redações no colégio. E ninguém nunca jamais disse que eu seria músico, e acabou a música tomando a dianteira na minha vida, tal. Mas agora realmente parece que eu cada vez mais eu me lembro das pessoas que falavam dessa coisa da escrita, né? E falo no livro, gosto de falar dos livros que me influenciaram. Meu primeiro livro foi O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Depois fiquei sabendo que foi um primeiro livro da Clarice Lispector também. E fala muito sobre livro, porque a palavra escrita sempre foi muito importante para mim. Eu me lembro de antes de ser alfabetizado, fazer de conta que eu estava lendo o jornal. Quer dizer, o fascínio da palavra até abstrata, aquela mancha preta escrita numa folha branca, é uma coisa fascinante, né? A gente vive cercado por tecnologia e às vezes passa batido o quão magnífica é essa abstração, né, de algumas manchas pretas numa folha branca, com aquilo tu poder fazer arquitetura de vários sentimentos, né? A gente toma isso por pacífico, assim, e é uma grande construção, acho, né, da humanidade, a coisa da palavra escrita mesmo. O Ariano Suassuna que diz, a maior tecnologia que existe é o livro, né? Que ele sobrevive até hoje. Depois de quantos anos? E é incrível, porque eu acostumado a trabalhar com a canção, né? Eu senti escrevendo uma coisa que eu não sentia com a canção. É a sensação de estar falando com uma pessoa só. Por mais intimista que seja uma canção, tu grava um disco e tu vê aquela canção ouvida em vários ambientes e tal. Tu perde um pouco essa noção. No livro eu voltei a sentir isso, né? A sensação de que
pelo feedback que eu recebi das pessoas também, de estar falando um a um, né? E é estranha a diferença do disco também, até na linguagem corporal, assim, eu vejo nas filas de autógrafo, a maneira como as pessoas carregam um livro é completamente diferente da que carregam um disco, são mais cuidadosas, né? Carregam perto do coração e colocam assim na mesa, né? E é muito louco, porque é um prazer mais solitário essa coisa da leitura e tem muito investimento do leitor no livro, né? Eu acho que mais de 60%, quer dizer, falar em número é besteira, mas enfim, mais de 60% está na cabeça de quem lê, né, o fascínio de um livro, né? Mais do que na pena de quem escreveu. Eu acho que o livro tem esse fascínio, as pessoas constroem os livros na cabeça, né? A leitura é também uma invenção. Uma invenção, né? Uma coisa, né? Muito ligada a isso. Agora, as suas crônicas também, é interessante porque ela fala do ambiente que a gente, que é o ambiente que lê é caro, né? A questão da música, Mas é engraçado porque você não fala a rigor da cena artística em si. Fala mais da reação que as pessoas têm diante daquilo. Quer dizer, aquela viagem a Moscou, essas coisas de encontros fortuitos no corredor de hotel e tal, uma coisa assim, né? Muito bem apanhado isso. Como é isso? Porque eu também sempre fui uma pessoa muito introspectiva, fechada em mim, né? E nunca circulei muito pelo ambiente musical. Mas por uma carência minha, se eu fosse dentista, eu seria assim, né? Nunca achei fascinante o mundo do backstage, das festas. Nunca achei que aquilo tivesse muito a ver comigo, né? Talvez isso se reflete nas coisas que eu escolhi para escrever, né? Por outro lado, para ser sincero, o primeiro livro que eu lancei e ele é uma história mais linear da minha trajetória como músico, né? Ele tem um pouco mais de compromisso com as datas, os nomes, né? É mais linear. E o Mapas do Acaso, o segundo, é um pouco mais subjetivo. E, na verdade, eles nasceram juntos. Enquanto eu escrevia, para ser sincero, eu sentia que havia coisas viagens muito profundas que não cabiam nesse primeiro livro e acabaram formatando o Mapas do Acaso. Nesse sentido, ele é um livro mais subjetivo, mais interior, né? Então, mais do que as efemérides, assim, está presente nele o olhar, né? E uma semelhança entre eles tem várias músicas, várias letras de músicas que eu comento. No Para ser sincero, são 123 letras, né? Por isso 123 variações sobre o mesmo tema. No Mapas do Acaso são 45 variações sobre o mesmo tema. E esse número é estranho, as pessoas, por que 123? Um lance puramente formal, 1, 2, 3, eu arbitrei esse número para me obrigar a fazer uma seleção de letras, uma coisa para me obrigar a ter um olhar mais analítico e crítico ao que eu tinha escrito, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, a necessidade de limitar, se eu tivesse colocado todas as letras nesse livro, eu não teria parado e, né, analisado um pouco. Então, foi mais para me obrigar, me botar nessa sinuca de bico, de ler mesmo, pensar um pouco sobre o que eu escrevi. Então, Para ser sincero, tem essas 123 letras e o Mapas do Acaso tem mais 45 letras. Algumas delas inéditas, né? Algumas delas trechos, que eu acho bacana também. As pessoas têm uma visão muito romantizada da criação artística, sabe aquela coisa de o cara começa escrevendo o livro pelo título e acaba no ponto final, e pelo menos comigo não é bem assim nas canções, né? Às vezes a frase que gera uma canção, que foi a semente de uma canção, no formato, no final, ela não aparece mais, em algum momento eu tirei ela e essa frase vem aparecer em outra canção. E eu deixei isso explícito nas letras que eu coloquei no Mapas do Acaso, eu coloquei alguns rascunhos, porque me interessa cada vez mais essa coisa do que é humano, do erro, do lapso, do esquecimento. Tem uns trechos do Mapas do Acaso que eu estou escrevendo e me pintam algumas dúvidas. Me deu um branco, tem uma que eu falo... Não me lembro se naquele livro do Kafka o cara estava querendo sair do castelo ou chegar no castelo. E é uma coisa que, claro... Um clique no Google, tu desfaz essas dúvidas, mas eu cada vez mais me interesso nessas dúvidas, nesses lapsos, né? E no Mapas do Acaso, eles abriram portas para outras reflexões, né? Que eu acho fundamentais. Às vezes, o que tu esquece é tão importante quanto o que tu lembra, né? Então, e é uma coisa que a gente está perdendo. A gente vive muito sobre a égide da pragmática, das coisas funcionarem, não terem erros, né? E no Mapas do Acaso, muita gente diz que parece que está conversando comigo quando lê. Eu acho muito por conta disso, quer dizer, eu não fugir dos erros e dos lapsos. E isso é interessante, porque acaba você construindo também uma certa leitura desses outros autores, né? Exatamente